Bom dia, crianças! Vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje? Deus, obrigado por esse dia, obrigada por esse tempo, obrigada por cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa lição de hoje é honestidade e mentira. Eu gostaria que vocês deixassem suas Bíblias abertas em 2 Reis, capítulo 5, em Efésios, capítulo 4, versículo 25, Efésios ainda, capítulo 6, versículo 14. Quem pode falar sobre os personagens da lição anterior? Alguém lembra o que foi falado na lição anterior? Porque nós vamos dar continuidade, vamos contar sobre a lição passada. Só que nós vamos falar de mais um personagem, mais personagens dessa continuação. Mas antes vamos ler então 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A Bíblia fala uma menina, não fala o nome dela, mas fala da grande diferença que ela fez na vida do comandante Naamã. Naamã tomava conta de um grande exército e durante o comando de Naamã, o exército venceu o exército do povo de Deus, porque o Senhor assim permitiu. E ao vencer essa guerra, uma menina foi levada cativa para a terra de Naamã e ela foi morar dentro da casa de Naamã. E essa menina, a Bíblia conta uma grande história sobre a vida dela. Naamã, apesar de ser grande, forte, ter vencido guerra, ele tinha um problema que ele não conseguia vencer. Vivia triste por conta disso, que era uma doença chamada lepra. E essa menina, apesar de estar longe da família, longe dos costumes, era outra língua, outro idioma, essa menina ela manteve fiel, ela manteve os mesmos costumes que ela tinha lá na terra dela, ela manteve ali onde ela estava, mesmo longe da família. Ela poderia viver ali dentro daquela casa do comandante com raiva, né? Porque eles tinham destruído as cidades, eles tinham destruído o povo dela, muita gente tinha morrido. Mas ela não fez isso, porque ela conhecia Deus, ela tinha um coração cheio de amor. E ela sabia de uma verdade que ela queria compartilhar, ela queria repartir, porque ela via Naamã vivendo triste por causa daquela doença. Vamos ler o versículo 3, que diz assim, do capítulo 5 ainda. E disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina sabia que se o patrão dela fosse lá na terra dela conversar com um homem de Deus, certamente ele seria curado. O incrível é a ousadia dessa menina falar com a patroa. Interessante também a patroa ouvir e acreditar no que essa menina falou, porque ela era uma simples escrava dentro da casa daquela mulher. E ela acreditou, falou com o marido dela. E aí o restante da história eu acho que vocês já sabem, né? Naamã foi para ter um encontro com o profeta. E aí, quando chegou lá, na entrada da casa do profeta, o profeta Eliseu, mandou um mensageiro falar. E aí ele foi falar, o mensageiro falou assim: olha, o homem de Deus falou para você ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes, e aí você vai ficar curado. E ele foi, obedeceu e foi. Quando ele mergulhou 7 vezes, ele ficou curado. E aí ele voltou na casa do profeta para presenteá-lo. Levou prata, ouro, levou vestes finas. Mas Eliseu falou assim: não, eu não vou aceitar, muito obrigado, mas eu não aceito os presentes não, eu não quero não. Despediu Naamã pegou a estrada e foi embora. Mas Geazi, o servo de Eliseu, tinha ouvido sobre os presentes. Ele falou: onde já se viu, né? Eliseu não aceitar esses presentes. Foi atrás. Geazi foi atrás de Naamã, encontrou ele no caminho
inventou uma história, mentiu sobre isso. E Naamã deu uma parte daqueles presentes que eram para Eliseu, deu uma parte para Geazi. Geazi trouxe de volta, escondeu, guardou lá na casa dele. E aí foi lá na casa de Eliseu. Quando que Geazi chegou lá, Eliseu falou assim: onde você estava? Por onde você esteve? Eliseu, ele já sabia, porque Deus já tinha falado para ele, já tinha revelado. Mas Eliseu pensou assim: vou dar uma chance para ver, quem sabe ele fala a verdade, né? Mas ele mentiu mais uma vez. Geazi já tinha mentido para Naamã e agora mentiu para Eliseu. Aí Eliseu falou assim: olha, você agiu muito errado. Você agiu errado. Então agora, a doença que estava em Naamã vai para você. E a partir desse momento você vai ficar leproso. E assim foi. Essa história de hoje tem dois personagens, uma menina e Geazi. A menina, apesar de escrava, longe da família dela, longe do povo dela, dos costumes, ela se manteve fiel e honesta. Geazi, apesar de ter se livrado, de ter virado escravo na guerra, apesar dele viver com o homem de Deus diariamente, dele ter visto muitos milagres, ele tinha um coração enganoso e mentiroso. Talvez você possa pensar assim: nossa, ainda bem que hoje as pessoas quando mentem não ficam doentes. Talvez não fica doente assim, né, na pele, né? Mas fica doente sim. Sabe qual que é o nome dessa doença? É pecado. Quando mente, acontece o pecado. Talvez você possa estar pensando assim: mas eu tô com uma situação, não sei se eu minto ou não. Será que eu minto? Será que não? O que eu faço? Faz uma pergunta assim para você mesmo. Será que se eu pedir para Deus abençoar esse meu engano, será que Ele vai abençoar? Claro que não. Claro que não. Jesus, quando Ele viveu aqui na Terra, Ele viveu o tempo todo honestamente. Deus não se agrada da mentira. Vamos ver lá em Efésios 4, versículo 25, o que diz: pelo que deixai mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deus não se agrada da mentira. Deus não mente. Ele cumpre, Ele promete e cumpre tudo o que Ele fala. E nós somos bem diferentes, não é mesmo? Como que nós podemos, qual que é a receita para nós conseguirmos falar a verdade, para nós sermos honestos? Porque se estamos com Deus, temos que caminhar com Ele, precisamos de falar a verdade. Existe uma receita. Nós temos que usar um cinto. Cinto? Sim, um cinto. Vamos ver em Efésios capítulo 6, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Os soldados romanos, eles usavam cinto para segurar a sua túnica, a sua roupa, a sua espada. Nós precisamos de usar esse cinto, falando a verdade, sustentando a palavra, aquilo que nós falamos. Nós temos que sustentar com esse cinto da verdade. E assim nós vamos estar cumprindo, obedecendo um dos mandamentos, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então nós vamos falar a verdade. E existe também o perdão de Deus. Mas o perdão de Deus é para quando nós nos arrependemos. Então, se você já mentiu e agora está preocupado, você precisa de pedir perdão a Deus, mas com o coração arrependido, e usar o cinto da verdade o tempo todo. Com Deus nós conseguimos. Vamos então pensar sobre isso, mudar, usar o cinto da verdade o tempo todo. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a falar a verdade o tempo todo, porque o Senhor é a verdade, que possamos usar esse cinto da verdade, cingirmos, ó Deus, o tempo todo da verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau!